Oi, eu sou Miguel Luiz e você está no De Cara nos Livros. Algumas histórias nos assustam, outras nos perseguem. Mas só algumas verdadeiras obras-primas que conseguem atravessar o tempo e continuar nos assombrando. Neste vídeo você vai conhecer os clássicos eternos da literatura de terror e horror. Histórias que marcaram gerações e definiram o que é o terror. De vampiros a demônios, de criaturas esquisitas a hotéis mal assombrados. 5 clássicos do terror que você precisa conhecer. A lista não vai do melhor para o pior ou do pior para o melhor. Bom, o que importa é que tem peso. Esses livros têm peso, têm uma importância na história da literatura e também muitos fãs ao redor do mundo. Não podemos começar por outro senão o clássico Drácula, de Bram Stoker, escrito em 1897. Esse livro é um dos clássicos, se não o clássico de terror gótico. Drácula acompanha a jornada do advogado Jonathan Harker, que viaja à Transilvânia para ajudar o misterioso Conde Drácula. Pois Drácula quer comprar algumas propriedades e, bom, o Jonathan ele percebe que está em um lugar meio estranho, com um cara meio estranho que se comporta de forma estranha. Logo ele percebe que ele está prisioneiro do Conde Drácula. Jonathan fica abismado quando percebe que o Conde Drácula se alimenta de sangue humano. Pouco tempo depois, o Drácula se muda para Londres e com ele traz diversas pragas e terrores que amedronta qualquer ser vivo. Fora que, claro, que o Drácula, né, ele tem uma mulher, né, no caso ele é viúvo, por conta que mataram a mulher dele, e nessa era, né, ele fica encantado com a noiva do Jonathan Harker, porque ele diz que é a cara da antiga mulher dele, então ele se apaixona por ela. Drácula é uma história de vampiros, de fé, de sedução, quase que erotismo, e também medo da morte. Drácula também tem inúmeras adaptações para o cinema e também para a TV. Também é inspirado em sua história o filme Nosferatu, tanto o dos anos 30 como o atual. Em segundo lugar temos Frankenstein, de Mary Shelley, escrito em 1818. Victor Frankenstein é um jovem cientista obcecado pelos segredos da vida. Após anos de estudo, ele descobre como dar a vida à matéria morta e cria uma criatura monstruosa, feita de pedaços de cadáveres. Horrorizado com a criatura que ele mesmo criou, ele abandona o projeto. Rejeitado por todos, inclusive pelo seu próprio criador, o monstro busca vingança e redenção, iniciando uma tragédia que questiona os limites da ciência, da ética e da humanidade. Frankenstein, como dito, né, todos esses detalhes, é um livro sobre solidão, também é uma reflexão sobre responsabilidade e, claro, os perigos do conhecimento. Vindo um pouco mais para a atualidade, temos em terceiro lugar o livro Coraline, de Neil Gaiman, escrito em 2002. Coraline Jones é uma garota curiosa que descobre uma porta secreta em sua nova casa. Atravessando essa porta secreta, ela encontra um mundo alternativo, onde tudo parece melhor. Seus outros pais são mais atentos e divertidos, mas logo ela descobre que esse mundo tem algo sombrio e bastante misterioso. E que sua, entre aspas, outra mãe tem planos assustadores. Coraline terá que reunir coragem para salvar a sua vida e também de outras crianças que também estão presas naquele mundo alternativo. Coraline é uma fábula sombria sobre coragem, identidade e amadurecimento. Em quarto lugar temos O Iluminado, de Stephen King, escrito em 1977. Aqui somos apresentados a Jack Torrance, um aspirante a escritor em recuperação de alcoolismo, onde ele aceita um emprego como zelador de inverno no isolado hotel Overlook, nas montanhas do Colorado. Ele se muda com sua esposa Wendy e seu pequeno filho Danny, que tem habilidades psíquicas, chamadas de iluminação. Conforme o inverno avança, forças sobrenaturais tomam conta do hotel e da mente de Jack, mergulhando a família em um pesadelo de terror, loucura e sobrevivência. Eu poderia aqui dizer que esse livro é um livro de terror psicológico,
Também é um livro sobre paternidade, mas que também é um livro claustrofóbico. Inclusive, uma curiosidade desse livro, uma curiosidade pessoal agora, diversas vezes que eu li ele foi durante a noite. Inclusive, não faça isso, é bobagem. Você começa a sentir coisas e pensar que tem pessoas te observando. Não, pessoas não, né? Coisas te observando. Até porque no livro tem algumas partes, não vou dar spoiler, mas que tem algumas partes que você fica, tá, isso foi real, não foi, sabe? Não só você, como também o personagem. Então isso passa mais medo ainda. Em quinto e último lugar, mas nem por isso menos importante, O Exorcista, de William Peter Blatt, escrito em 1971. Quando a jovem Regan McNeil, de 11 anos, começa a apresentar alguns comportamentos meio estranhos e aterradores, sua mãe recorre a médicos, psicólogos e também psiquiatras, mas nenhum obtém sucesso. Desesperada, ela procura ajuda da igreja, que envia o padre Damien e depois o veterano padre Merrin para realizar um exorcismo. O que se segue depois disso é uma batalha de fé e mal, em um dos confrontos mais interessantes da literatura de horror. Muitos conhecem o Exorcista pelo filme, né? O Exorcista, dos anos 70. Mas o livro O Exorcista é tão bom quanto o filme. Eu posso dizer, resumir, que O Exorcista é um livro, é um retrato angustiante de possessão demoníaca e, para quem tem medo daquela frase baseado em fatos reais, bom, esse livro também tem partes baseadas em fatos reais. Bom, eu poderia ficar aqui uma semana toda, quem sabe o mês todo de outubro e prolongando até o próximo mês de outubro de 2026, pois são milhares de livros de terror, de horror, tanto psicológico como cósmico, muitos autores que eu também não falei aqui, mas prometo que vou sim falar. Mas, para você, qual faltou? Qual é o seu favorito da lista? Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal de Cara nos Livros. Não esqueça de seguir a gente lá no TikTok. É só escrever de Cara nos Livros Oficial. E também se inscrever aqui, ativar notificações, comentar, curtir e até a próxima.